Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre princesas da Disney. O vídeo de hoje é muito especial porque tem uma convidada maravilhosa, mas não é só pela convidada que o vídeo é tão especial. O tema é Disney! Amo! Eu vi esse vídeo no canal da Thaisa Balucci e eu amei. Eu amo o canal dela e o canal da irmã dela. Inclusive, eu vou deixar os links aqui no comentário pra vocês olharem e também ver o vídeo de referência. Quando eu vi esse vídeo, eu pensei, eu quero muito fazer esse vídeo. E tem uma pessoa que é perfeita pra eu fazer, que é a Tassi. A Tassi é uma amiga minha que ama Disney. Ela foi comigo pra Disney no ano passado e foi um máximo. Vamos lá, então. Gravando. Aquelas. 3, 2, No ar. Claquete. Claquete. Então, a gente tá aqui com a minha amiga Tássia. Olá. Apresente-se, Tássia. Fale o seu currículo de Disney. Quantas vezes você já foi pra Disney? Quais são os seus filmes preferidos? Ai, gente, pra Disney fui só 2, né? Menos do que eu gostaria. Mas mais do que muita gente nesse mundo? É, exatamente. Filmes favoritos. Rei Leão é meu favorito. Mas depois Jura? do Rei Leão tem vários que eu não consigo dividir, assim. Mas o top dos top pra mim é o Rei Leão. Aí depois vem os outros. Eu acho que o Rei Leão é, tipo, o melhor filme ever da Disney. Tipo, isso é fato. Mas não é o meu preferido, porque... Primeiro que é filme com animal, eu não consigo ver. Não dá, pra mim não dá, gente, não dá. O único com animal que eu consigo ver é Rapunzel, que só tem lá o camaleãozinho e tá, ó, Pascal, te amo. Mas, de resto, pra mim não dá. Mas, assim, é um puta filme, né? Ai, é lindo. Eu lembro do ano passado que a gente foi ver o live action no cinema, que saiu todo Meu mundo Deus. carregado. A gente passou uma vergonha com a nossa amiga, porque ela soluçava e alto no cinema. E só dava pra falar. Teve uma hora que eu assim, tu tá bem? Tá tudo bem? Porque eu fiquei preocupada. Tipo, eu tava foto da Bel. Essa é a Bel. Oi, Bel! Então, uma das vezes que a Tássia foi pra Disney foi minha primeira vez. Inclusive, foi lá que eu comprei esta blusa, que é a temática para este vídeo, que tem as princesas e a princesa mais importante da Disney. Então, não tinha pessoa melhor no mundo para fazer esse vídeo do que a Tássia. Com certeza a opinião dela vale mais que a minha. Porque... Mas a gente não tá aqui para dizer o que é certo e o que é errado. A gente tá aqui pra gente falar quais são as nossas princesas favoritas. Exatamente. Isso é uma coisa que não se discute, né? Cada um aceita e deu. Isso. Não existe a melhor princesa. Não. Eu ranqueei de acordo com as que eu mais me identifico e as que eu mais gosto da história. Eu acho que a minha preferida não é a que eu mais gosto da história, mas é a que eu mais me identifico. 14ª. Qual foi a que tu colocou? Tô curiosa. A 14ª eu fiquei em dúvida, mas porque, né, a última, e aí a gente não quer botar ninguém na última. E daí eu coloquei uma que não é que eu não gosto tanto da história, mas é que nem eu falei, assim, eu não tenho tanto apego afetivo porque é um filme mais novo. E aí eu não tenho aquele negócio assim, eu assisti muito isso quando eu era criança. Que daí eu coloquei a Mérida do Valente, que é um filme que é muito lindo, assim, a história é bem legal e é uma dessas princesas da nova geração aí da Disney. Mas eu não tenho tanto apego assim aos personagens e à história, então por isso que eu coloquei em 14. 14º, ai, humanas. Nossa. Tá. A minha 14ª, eu vou ser muito julgada, porque é uma das princesas mais fortes, mais, tipo, badass de todas. Mas é uma princesa que eu não tenho tanto apego emocional por causa da história, não é um filme que eu vi muito. Ai, meu Deus, tô até com uma dor no coração pra falar. Que é a Pocahontas. Não! É que assim,
eu não me apego muito à história, não é uma coisa assim, não é aquela coisa princesa, não sei o quê, mas, cara, ela é uma de uma princesa, entendeu? Sim. A coragem dela e tudo que ela faz, tipo, ela salva o povo dela, entendeu? Enfim, desculpa, precisava colocar alguma no final. 13ª. Tá. A 13ª é uma que eu gosto bastante, assim. E ela só foi lá pro final porque ela não aparece muito no filme. No caso, Ai, a eu acho que Aurora. é mesmo. A Aurora que ela dorme o filme inteiro. Eu só não botei ela em último porque tem os outros personagens lá que são muito engraçados, né? A Flora, a Fauna e a Primavera, que são as 3 fadinhas, elas são muito engraçadas. E tem aquela parada do vestido que fica mudando o vestido no final, de azul, rosa, azul, rosa. Eu coloquei ela no 13º lugar pela mesma razão. Uhum. Tipo, é uma princesa que eu me identifico muito, né? Adoro dormir, mas é pelas mesmas razões, assim. Não é uma princesa que faz muito, assim, sabe? Que tem muitas atitudes ou tem algo que a gente pense, meu, que massa, não sei o quê. Eu me apeguei mais nessa história depois que surgiu Malévola, né? Sim, acho que todo mundo. Mas realmente, assim, eu acho que naquela época o filme dela é mais. A história dela é mais paradona mesmo, assim, né? Não tem um grande wow. Enfim, eu acho que depois, inclusive, devem ter feito Malévola justamente para isso, né? Para dar uma encorpada na história, porque não tinha muita razão, assim, nas coisas. Vamos pro 12º lugar. Nossa, meu 12º lugar é muito polêmico. A Bia vai me matar, mas enfim. Ai, eu até já sei qual que é. Tá, qual é o teu? O meu 12º é que assim, ó, na verdade, o 12º e o 11º eu fiquei bem em dúvida, assim, entre as duas, porque a partir dali pra cima já começou a funilar muito. Só que depois tu vai entender porque eu botei essa em 12ª por causa da 11ª, mas a minha 12ª é a Tiana, com muita dor no coração, da Princesa e o Sapo. A história dela é maravilhosa, é linda, é uma das histórias que eu mais gosto, assim, fala sobre sonhos e tal. Eu também. E quando a gente foi pra Disney ano passado, eu me apeguei muito, porque ela falou em português com a gente. Ela falou, ai, vocês podem me ensinar a receita de brigadeiro, e isso acabou com o meu coração. Mas não tinha como eu botar ela mais pra cima, então com muita dor no coração, por causa dela e por causa dos bichinhos do filme, que são super fofos também, eu botei ela em 12º. A minha 12ª, como tu bem já deve saber, é o Perco de Neve. Por quê? Porque é um filme que eu não gostava muito de ver. Eu já vi muitas vezes, mas eu não gostava muito de ver porque eu tinha medo da bruxa. E aí, agora que saiu o Disney Plus, eu tava revendo todos os filmes das princesas. E não é um filme assim que me pega, vamos dizer assim, a história. Tipo, adoro a Branca de Neve. Ela foi uma das princesas mais legais com a gente nos parques. Eu lembro que quando eu vi ela, eu fiquei com o olho cheio de lágrimas, assim, porque remete muito à nossa infância. Mas, dentre as outras princesas, elas têm histórias que eu me identifico mais, sabe? 11ª princesa. Então, agora eu vou explicar por que a Tiana ficou em 12ª. É que assim, ó, pra cima, eu não tenho como mudar dali pra cima. Então, a minha 11ª é a Elsa. Amo Let It Go, ela é perfeita fazendo castelinho de gelo, mas não tinha como botar ela mais pra cima. Eu tô em choque. E apesar de achar a trilha sonora de Frozen maravilhosa, uma das melhores que a Disney já fez, eu não consigo ignorar o que tá pra frente, assim. Então, eu precisei botar ela em 11º. A minha 11ª é outra polêmica. Ai, meu tipo Jesus. assim, a minha lista não é... Acho que das mais... Não vai encontrar ninguém com uma lista parecida com a minha, eu acho. Porque eu tô colocando as princesas que todo mundo geralmente coloca pra cima e pra baixo. Mas, enfim. A minha 11ª é a Bella. Ai. Por quê? Por quê? Também é outra princesa que eu não me identifico muito, apesar de ela ser uma das mais corajosas também, de enfrentar a fera e salvar o pai dela e se sacrificar. Não sei, não é uma história que eu via muito quando eu era criança,
Então, eu acho que por identificação, a Bela ficou mais abaixo na minha, né? Mas... Então, agora a gente vai pro top 10. Qual é a tua 10ª princesa? A minha 10ª é uma princesa que eu me identifico muito, que ela é muito estabanada, muito engraçada. Ela... Não. Eu acho muito fofo o cuidado que ela tem com a irmã dela e com o bonequinho de neve dela. E é a Anna, a minha 10ª princesa. Achei que tu ia falar outra pessoa quando falou estabanada. Achei que tu ia falar Rapunzel. Não. Também, eu prefiro a Ana do que a Elsa. Até porque Também. no parque a gente viu muito bem, né? Quem é a simpática da família. A minha 10ª é a Jasmine, que tá até na minha blusa, Jasmine. Porque Aladdin, eu acho que é uma história... O live action, ela tá, tipo, 50 mil vezes melhor. O personagem deu, tipo, um boom, assim. Acho que até pelo filme ser do Aladdin, a gente não presta tanta atenção nela. De novo, no live action, pra mim, é totalmente o oposto. Eu presto muito mais atenção na Jasmine do que no Aladdin. Mas levando em consideração os desenhos, não é uma que me prendia muito também, sabe? Nona. Ai, a nona foi bem triste. Eu fiquei de novo em dúvida entre duas. Mas daí eu fui também pela memória afetiva. Assim, esse é um filme que é muito maravilhoso. Ele é incrível. A princesa também é incrível. Só que tem esse negócio de que quando eu era menor, eu não prestava tanta atenção nesse filme. Eu gostava muito das músicas e eu achava ele muito engraçado por causa de 2 personagens. Mas eu não, assisti assim, meu Deus, eu amo esse filme. E eu comecei a gostar mais dele depois de grande, porque daí eu entendi melhor a história, que é a Mulan. E é maravilhosa a trilha sonora da Mulan, ela é incrível. O elenco todo é maravilhoso desse filme. Inclusive, estava bem ansiosa para ver o live action, né? Que foi adiado por causa de tudo. Mas eu botei ela em nono mesmo, porque quando eu era menor eu não assistia tanto. Eu acho que eu assistia ele só umas 3 vezes quando eu era pequena. Deu uma Desgraça pra tu, desgraça pra tua vaca, desgraça pra tu. Não, tá brincando, pode colocar ela onde tu quiser. A minha nona vai ser também outra polêmica, mas eu acho que como a gente já falou disso, de que as princesas mais novas não são princesas que a gente tem tanto apego emocional quanto as clássicas, né? O meu nono lugar eu coloquei a Moana. Eu acho a história o máximo. Tem toda essa parte de coragem das princesas e de ir atrás dos nossos sonhos e descobrir o que a gente quer. Só que não é uma história que eu me identifico, não é algo que, tipo, tá preso dentro de mim, sabe? Ela é meu nono lugar por causa disso. Tá. 8º lugar. Nessa a gente foi meio parecida, porque como eu te falei, eu tinha ficado muito em dúvida entre duas, e o meu 8º é a Moana, muito relacionado com isso que tu falou, mas eu só botei ela em 8º e não botei ela em nono, porque eu ainda me identifico mais com as músicas da Moana do que com as da Mulan. Mas eu não sei, assim, eu acho muito legal esse negócio de que eles exploram a cultura havaiana, que é uma coisa que eles nunca tinham feito. E a parte do compromisso dela com a família, eu acho que é uma coisa que os 2 filmes têm muito em comum, né? Tipo, as duas saem em busca de alguma coisa para ajudar a família. Mas eu botei ela em 8º porque eu ainda me identifico mais, assim. Vamos para o... o meu 8º lugar. Então, é uma princesa que, se tu me perguntasse há alguns anos atrás, eu ia colocar ela em 2º lugar. Não sei, era uma história que eu amava, eu gostava muito. O visual completo dela era algo que, assim, eu queria muito. Tanto que nas épocas de papel crepom eu fazia muito cabelo dela. Olhando agora, a história não é uma história que me pega tanto quanto as outras, que eu coloquei mais pra cima. O meu 8º lugar é a Ariel. Desculpa, Carol. Mas eu acho ela o máximo. Tudo bem, ela também tem a coragem de, meu Deus, renunciar toda a família dela, renunciar todo o oceano em busca do amor dela, mas não é algo que me prende tanto quanto as outras, sabe? Tá, eu vou pro 7º lugar, então. Ai, Diga-me.
Tá, agora a partir do sétimo pra cima eu quero dizer que assim, foi bem, bem difícil mesmo. Mas o meu sétimo lugar, Amiga Não Me Mata, é um filme que tem uma das músicas mais bonitas da Disney, assim, que eles fizeram, que é aquela cena maravilhosa das lanternas. Veja, enfim, a luz. Enfim, não vou cantar. É a outra, entendi, tá. Eu botei a Rapunzel em sétimo, porque também é uma história mais recente, assim, eles fizeram o filme depois que a gente já era grande. Enfim, Sim. e aí não tem aquela memória afetiva que eu tenho com as outras, assim, que eu era mais próxima quando eu era criança, né? Que eu cresci assistindo. Eu acho aquela cena do bar que tá os caras tudo cantando. Ai, eu amo. Um sonho, sim, é incrível aquela música. Eu adoro ela, acho ela maravilhosa. As roupas dela são maravilhosas. O José Bezerra é muito engraçado. Apesar de ser totalmente contra a dublagem do Luciano Huck. Mas, enfim. É É um isso. pequeno detalhe. A Rapunzel é a minha sétima princesa. A minha sétima princesa, eu acho que ninguém colocaria ela acima do 10º lugar, mas pela história dela com a mãe dela, eu me identifico muito, que é a Merida. E ela é muito diferente de todas as princesas, não tem esse negócio de feminino e não sei o quê. A cena que ela descobre que os príncipes estão lutando por ela e ela chega com aquele ar que vai pá, pá, pá. Meu Deus, eu até berro naquela cena. Eu acho o máximo, entendeu? Tipo assim, eu não preciso de homem nenhum. E toda a história com a mãe dela, de que no começo era uma relação, não tinha aquela certa ligação, ela não entendia direito porque a mãe dela obrigava ela a fazer aquelas coisas e, enfim, no final tem toda aquela descoberta e, eu acho lindo. Apesar de não gostar muito de ver o filme, porque tem animais, mas eu acho que a princesa em si me toca muito, sabe? A minha mãe falou que começou a ver esses dias, eu falei assim, tu tá louca, né? Eu não entendendo, tu sozinho em casa ver o filme dela, falou assim, eu vi um pouquinho, comecei a chorar e já parei. 6º lugar, diga-me. Ai, eu tô roubando, mas enfim. O meu sexto é meio sexto, quinto, quarto, assim, porque essas três, elas são muito igualadas pra mim. Mas eu botei ela em sexto, porque, assim, as duas outras, elas são mais importantes. Eu botei a Ariel em sexto lugar, apesar de, eu amo muito as músicas do filme, eu acho o filme lindo, colorido. Era um filme que eu assistia toda vez que eu ia pra casa da minha avó, que eu não tinha nada pra fazer, ela botava lá o DVD o DVD não, VHS. As cores são lindas. Da Ariel pra assistir. Tu falou antes, assim, a história é maravilhosa, sabe? Tipo, aí ela deixa o mundo, ela vai pro mundo desconhecido porque ela não se sente no lugar que ela tá, assim, eu acho isso muito legal. Só que, enfim, a gente tem que escolher. E aí as outras têm um apego, assim, mais forte. Então, a Ariel é minha sexta princesa com muita dor no coração. E apesar de eu ser... Nossa, quando a gente tava na época da escola, eu e a Carol, a gente cantava as músicas da Ariel na escola. Enfim, não consigo falar muito porque eu não tenho muito como me defender, mas é isso aí. É a Ariel. Sim. Daqui pra cima não tem muito como ranquear, né? É difícil. É difícil. Tá, a minha sexta princesa é a Tiana. Eu adoro a história dela, apesar de novo, é uma princesa nova, não é um filme que eu vi muitas vezes, mas eu amo a história de ela ter um sonho e de a história não girar. Tô sendo bem hipócrita, né, considerando a minha primeira princesa, mas da história não girar em torno dela e um príncipe, entendeu? Apesar de que sim, é uma parte relevante da história, mas não é sobre isso a história, sabe? É sobre o sonho dela e toda aquela parte da estrela e nossa, é tipo maravilhoso, assim. Fora de que ela foi uma das princesas mais legais da face da Terra com a gente na Disney. Ela foi muito simpática e ela falava e comunicativa. Eu amei ela. E tipo, isso entrou no meu coração e ficou e não sai mais. Vamos lá. Top 5. Tcharam. Tá. Minha quinta escolha é uma princesa maravilhosa
Ela é incrível. Ela também ensina muito sobre sonhos. E o símbolo dela, sim, tem tudo a ver com sonhos também. Virou o símbolo do sonho, na verdade. As músicas são maravilhosas e foi ela que fez com que a gente se iludisse de que animais podiam limpar a casa. E, infelizmente, isso não acontece. Uma das, na verdade, né? Porque tem mais uma que faz isso. A minha posição é a Cinderela. Ela é incrível, maravilhosa. Aquele vestido azul dela cheio de brilho. É incrível aquela cena em que ela se transforma, assim, acho que não tem quem não se emociona com aquilo. Sim. E como eu falei, o castelo eu acho que é o símbolo de sonho para muita gente, né? Até porque é o símbolo, assim, dos parques da Disney. Então não tem como não ter um afeto, assim, especial por ela. E é isso. Muito bem defendida, gostei. O meu quinto lugar, top 5, é a Elsa. Eu adoro a Elsa, ela é muito corajosa, ela tem toda uma história com a família, com a irmã. Tudo bem, no começo a gente fica com um pouco de raiva dela, mas aí depois a gente entende, sofre com ela, e daí vem Let It Go, e a gente fica... Sim. É uma das músicas que a gente mais ama cantar no karaokê, né? Inclusive a gente faz coreografias. Saudades, né? Aham. E eu acho que a história só melhora. Eu gostei muito do 2 também, do segundo filme. E, meu Deus, que cara aquele bebê que vem com aquele filme. Ai, meu Deus, maravilhoso. Eu não sei, tem muita gente que não gostou do segundo filme, mas eu achei o segundo filme tão lindo. Tão lindo. Aquela cena que ela meio que faz uma retrospectiva de tudo, assim. Nossa, aquilo lá, eu me acabei de chorar. Eu achava que eu não era tão apegada em Frozen, mas quando eu vi aquilo ali, eu pensei, meu Deus, não. É muito linda lindo, a história. Eu acho que tem um pouco de músicas demais, assim, né? Tentaram dar aquela enfiada de música no filme quando não precisava. Mas é lindo. O final, nossa, eu chorava que nem um bebê. Nossa, é lindo. Vamos para o quarto lugar. Então, meu quarto lugar é um filme que eu assisti. Acho que foi o filme que eu mais assisti quando eu era criança. Que eu também tinha esse problema de que tinha uma cena em que aparecia uma bruxa e falava, não é maçã. E eu chorava toda vez, fechava o olho e falava, ai, mãe! E daí ela pulava pra não assistir essa cena. Só que, cara, foi o filme que eu mais assisti quando eu era pequena. Então, assim, Jura? eu escuto, eu vou, eu fico toda arrepiada, sabe? E eu acho os 7 anões muito bonitinhos. Eu acho aquela casinha da Branca de Neve muito maravilhosa, assim, eu acho muito fofo. E só depois que eu fui entender que, tipo, todas as princesas são inspiradas em países, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muita noção disso. Sim. E a Branca de Neve é uma princesa que é da Alemanha, né? Então... quando eu cresci, que eu entendi que, tipo, por isso que era da gaita, porque era tudo uma coisa da cultura alemã, eu achei muito legal, porque aqui onde a gente mora, a cultura alemã é muito forte, né? Quando a gente encontrou ela na Disney, parecia que eu tava vendo a Taylor Swift na minha frente, assim, eu me tremia toda, chorava, e tipo, ai meu Deus, eu sabia nem o que fazer direito. E ela foi a primeira princesa criada pelo Walt Disney, então eu não sei, assim, eu tenho um apego especial por ela. Então, a minha quarta princesa é a Anna, que nem eu falei pra ti antes, eu prefiro a Anna do que a Elsa. Mas a Anna, eu já me identifico mais, porque ela já é mais comunicativa, ela já quer entender as coisas, ela quer não sei o que, e eu acho que eu me identifico mais com ela, eu adoro ela. Acho que também pela minha irmã gostar tanto de Frozen e ser essa história entre duas irmãs, eu também tenho um apego emocional bem grande, sabe? Que daí, no caso, eu seria a Elsa e a Lívia, a Ana, né? Mas eu adoro essa história e eu adoro as duas e a relação das duas é maravilhosa. Nossa, a gente chegou no terceiro já! Já não, né? Não sei quanto tempo a gente tá falando já, amiga, mas enfim. Minha terceira princesa é a Jasmine, do Aladdin. Principalmente, eu lembro que, assim, a cena que mais me marcava quando eu era criança era quando o Aladdin entrava na caverna do tesouro. E aí o gênio aparecia e daí, era aquela explosão de cores e tal. Tanto que no live action é uma das cenas mais legais também. Sim, e eu acho incrível, assim, aquela cena do tapete deles cantando. A Whole New World, pra mim, é a melhor música da Disney. É muito linda, dá pra usar essa música em vários
contextos da vida. Quando eu casar, eu quero que toque essa música. Mas o fato de ela sentir uma insegurança, assim, de não querer casar com uma pessoa que ela não conhece. E, no fundo, ela sentir que ela tem capacidade para fazer o que ela quer, mas ela só não acredita nela. Então, eu acho isso bem legal também, que daí, no final, ela consegue governar Agrabah sozinha, com o Aladdin, mas, enfim, sozinha, ela que manda na toda. E é por isso que ela é minha terceira. Nossa, o top 3 foi um pouco difícil, mas eu fui mais no quesito nostalgia, assim, no quesito que me arrepia mais. E o meu terceiro lugar é a Mulan. Eu amo esse filme, amo as músicas, inclusive Homem Ser é a minha música favorita ever, porque vem todo um... Eu lembro que quando eu odeio acordar cedo, né? Isso não é um mistério pra ninguém. E eu lembro que nos dias que tava muito difícil de acordar, minha mãe colocava essa música no celular e eu começava a despertar, assim, sabe? E eu amo o Mulan 2 também. Eu amo, sou apaixonada. Então, tipo, toda essa história, todo esse universo, eu amo. E é que nem o filme da Ariel, que tu falou, todo o visual e as cores e... Ai, eu amo. Não sei nem explicar o quanto eu amo. E a Mulan, de novo, não ser uma história... De novo, você não pode... Mas, de novo, não sendo uma história de encontrar o príncipe, não sei o quê. Cara, ela se sacrifica pelo pai, ela salva a China, ela é uma mulher, mulher não pode lutar, pode sim, e vai e salva tudo, e ela é dona toda, e eu amo esse filme. Segunda. A minha segunda princesa favorita é a Bela. Eu acho ela muito... eu não sei, assim, eu acho ela muito incrível, ela é muito inteligente. Ela vivia lá na vila dela e todo mundo achava que ela era esquisita só porque ela era inteligente, que ela gostava de ler, porque ela não ia de acordo com o fluxo, porque ela era diferente. Ela não queria casar com o Gaston, que era tipo o macho alfa da vila, e porque ela sabia que ela merecia alguma coisa maior e que o mundo reservava uma coisa melhor para ela. Eu amo Be Your Guest, aquela cena daquela mesa, aquelas coisas se mexendo, aquilo lá me arrepia até a última espinha, assim, eu acho aquela música maravilhosa. Sentimentos São também é lindo quando eles estão dançando, ela com aquele vestido amarelo. Sim. E é por vários motivos, assim, mas eu acho que ela é uma princesa muito poderosa, digamos assim. Ela parece quieta no começo, ela anda toda meio tímida, assim, mas no final ela mostra a força dela e como ela se arrisca pelo pai dela e pela família dela. Isso também é muito legal, que aliás é uma coisa que muitas princesas têm em comum, e por isso ela tá no meu top 2. E na Disney, aquela atração, aquele musical que tem da Bela e a Fera foi um dos meus preferidos também. A gente acha que a gente não tem tanto apego nas músicas desse filme, mas, cara, cada vez que começava uma música nova, eu ficava tipo, ai, meu Deus, ai. Porque, Sim. não sei, remete à infância, remete a cobertura Nescau no sofá, sabe? É lindo, eu lembro que eu chorava horrores. E o meu segundo lugar, que não é surpresa para ninguém, é a Rapunzel, porque eu amo essa história. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme no cinema, cada vez que começava uma música nova, eu falava, pelo amor de Deus, eles vão parar de cantar. E hoje em dia é um dos meus filmes favoritos. Eu já vi mais de 1 trilhão de vezes. Eu amo as músicas que nem tu falou. A cena deles no barco com as lanternas. Toda vez que eu vejo, eu choro. É maravilhosa, a letra é maravilhosa, o ambiente é maravilhoso. Quando eu bati aquela foto com a lanterna na Disney, e daí com todo aquele cenário atrás, nossa, foi tipo uma realização. Eu amo. A princesa em si, eu me identifico muito. Eu também sou muito estabanada, eu também sou louca fora, assim, fala umas coisas nada a ver e que tenta ver o lado bom das coisas. Claro que ninguém consegue ser tão positivo quanto a Rapunzel, mas eu amo tudo isso, sabe? Meu Deus, chegamos no primeiro lugar. Então, a minha princesa favorita é a Pocahontas. Eu confesso que quando eu era menor,
ela não era minha princesa favorita. Assim, eu não tinha princesa favorita quando eu era mais nova. Eu gostava muito, da Branca de Neve, da Bela, da Cinderela. Mas é aquela mesma história, assim, depois que a gente cresce, a gente começa a enxergar as coisas de outro ângulo. E quando eu comecei a prestar atenção na história dela, me pegou muito, assim, a forma como ela se relaciona com a natureza, sabe? Como ela valoriza que todo ser é importante, que toda vida é uma vida. E eu acho muito legal que ela tá lá na tribo dela, vivendo a vida dela numa boa, assim. E, de repente, daí chega o Jon Snow e... Jon Smith, meu Deus. Me babacei toda. Jon Snow e eu. É do Game of Thrones. E ele é muito babaca, assim, tipo, ele não respeita nada, ele é todo do negócio, do dinheiro e tal. E aí ela mostra pra ele que não, que fala sobre a natureza, mostra a importância dos animais e tal, e canta Colors of the Wind, que é também linda, maravilhosa essa música. E, enfim, eu acho muito massa, assim, a forma como ela mostra para ele o ponto de vista dela e faz ele enxergar a vida de uma outra maneira. E acho que isso é o que eu acho mais legal no filme, que eu acho que as pessoas têm essa possibilidade de transformar as outras e mostrar o mundo de um outro ângulo. E no final, os dois não ficam juntos, né? Então, tipo, Sim. É uma coisa diferente, mas ela escolhe entre ficar com ele e entre cuidar do povo dela e ficar com a família dela. E eu acho isso, assim, um ato de muita coragem, porque não é que ela não amava ele, mas ela sabia das responsabilidades dela e que o pai dela, né, não ia ficar ali para sempre para cuidar da tribo dela, então ela acaba ficando. Então eu acho isso muito legal. E por isso ela é minha princesa favorita. E a minha primeira princesa? Qual será? Uma novidade para todo mundo, né? Tipo, o fundo azul, a maquiagem azul, a garrafa azul. Inclusive, é por isso que a minha cor favorita é azul desde pequena. Eu acho que, inclusive, é por causa dela. Que é a Cinderela. Não é a história que mais me pega no sentido de ela encontrar o príncipe e tal, bababá. Eu acho que nessa questão vai mais pro live action, que mostra mais sobre a Cinderela, sobre o tenha coragem e seja gentil, entendeu? Eu amo essa história e as músicas são maravilhosas. E os ratinhos, meu Deus, o que são os ratinhos? Quem nunca quis ter os amigos ratinhos? Quando eu era pequena, eu lembro que eu trouxe um ratinho para casa, minha mãe quase me matou. Era um ratinho branco, eu trouxe assim num casaco, minha mãe mandou colocar na rua de novo. A Cinderela sempre me pegou desde pequena, sempre foi minha princesa favorita, tipo, sempre, 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 desde que eu me conheço por gente. Não sei, é uma princesa que eu amo muito, que é Segredo para 0 pessoas, que é minha princesa favorita. E eu acho que se tu quer entrar com a música da Jasmine no casamento, eu quero entrar com a da Cinderela, entendeu? Mas é isso. Fizemos nossa lista. Foi muito difícil. Foi. Que nem a gente falou 1000 vezes, não tem princesa melhor e princesa pior, são todas maravilhosas. A gente só ranqueou conforme o nosso sentimento com elas e com a história. Eu acho que a Disney é muito maravilhosa. E é isso. Queres falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer que eu amei fazer isso. Acho que foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha quarentena até agora. E falar que sim, concordo, todas as princesas são maravilhosas, realmente amamos todas, respeitamos todas, sabemos que cada uma tem a sua trajetória, que a gente pode aprender com cada uma delas uma coisa diferente. E talvez se fosse outro dia a nossa lista já mudaria, que eu acho que vai um pouco do nosso mood também. Sim. As primeiras posições não, mas as últimas sim. E é isso. Muito obrigada, amiga, amei participar. Esse foi o nosso vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente amou fazer, apesar de todos os perrengues para conseguir gravar o vídeo, mas foi o máximo. Eu esqueci de pedir pra Tássia falar das redes sociais dela, então eu vou colocar aqui as redes sociais dela e aqui as minhas redes sociais. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar uma coisa, ou simplesmente seguir a gente, vocês podem acessar. É isso, muito obrigada e até a próxima!